Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Agora pode dizer, tá bom, pastor, que eu paro mesmo. Somos uma igreja para frequentar, muito mais uma família para... Aqui ninguém entra e sai sem ser visto, porque a igreja é daquele que tudo vê, tudo sabe, tudo ama. Jesus Cristo. Abra sua Bíblia em Tiago. O ano está só começando. Tiago. Primeiro capítulo. A partir do 19. Nós estamos com essa série de Tiago. E continuaremos com ela. Mas já avisamos aqui que anexamos mais uma série também na EBD para os adultos. E a quantidade da classe de adultos hoje, olha que benção, hein? Maravilha. Continuaremos com Tiago. Qual é o título da série de Tiago? Tiago, cristianismo autêntico e prático. E agora, também, anexado a essa série, mais uma série, preste bem atenção, os 10 mandamentos, o mapa da ética cristã. Então, 2 domingos, Tiago, e 2 domingos, os 10 mandamentos, ou o decálogo. É até mais, para um cartaz, o decálogo, as 10 palavras. Lá no original hebraico tem 10 palavras, mas são 10 mandamentos. O mapa da ética cristã. Então, 2 domingos, Tiago, e 2 domingos, o decálogo, ou os 10 mandamentos. O mapa da ética cristã. Tá bom? Combinado assim? Então, continuamos hoje com Tiago. Hoje, Tiago, próximo domingo, Tiago, e depois a gente inicia também a série, o decálogo, 2 pontinhos, a ética, o mapa da ética cristã. Leitura doxológica, ato de adoração, todos juntos? Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Isso, guerreiro. Portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de... Acolhei com mansidão a palavra em vós, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla, e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Forte, não, gente? Muito forte, mas o texto continua ainda, queridos. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para o nosso Deus e Pai é esta, toda a igreja. Isso. Só esse versículo 1 do capítulo 2, eu explico por quê. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de... Segura aí. Nós já passamos nessa série
Tiago, cristianismo autêntico e prático, nós já passamos do versículo 1 até o 12, a sabedoria no lidar com a aprovação. A sabedoria na lida com a aprovação. Ao lidar com a aprovação. Eis aí a proposta. Origem da aprovação, a natureza da aprovação, a diversidade da aprovação, sua multiforme e os propósitos da aprovação. Trabalhamos isso aqui. Do 13 até o 18, a sabedoria no lidar com a tentação. Todo o Novo Testamento nos apresenta os 3 principais inimigos da nossa caminhada cristã. Quais são, Denise? É só pergunta retórica, eu vou responder, Denise. Quais são, João, presidente da nossa UPH? União de Homens Presbiterianos. A carne, o mundo e o diabo. Contudo, quando falamos a carne, nós temos uma mania de falar da carne como um ente fora de nós mesmos. Não é? Como se fosse algo... Não, a carne é uma referência ao nosso self, ao nosso eu, ao nosso ser. Ou seja, queridos, essa tríade que luta contra nós mesmos está nosso próprio ego. Daí leia o livro de Tim Keller, Ego Transformado. Ou Larry Krelby, eu estou aqui fazendo a pronúncia portuguesada, Viciados em Si Mesmo. Ou o livro da editora Regular, uma serva de Deus que escreveu esse livro, Ídolos do Coração. Mas já tratamos isso aqui. Agora começa aí uma outra perícope, é uma continuação, mas Tiago ele vai agora tratar de, digamos assim, de forma ampla, da causa do porquê que alguns que se dizem publicamente que são, não se comportam como são. Então a temática agora é como saber se a minha religião é falsa ou verdadeira. E quando eu falo se a minha religião é falsa ou verdadeira, eu quero aqui dar uma explicação. Cuidado com esses palestrantes, até pregadores, e eu entendo alguns, mas deveriam mudar esse discurso. Quando começa um discurso assim, cristianismo não é religião, é vida. Cristianismo não é regras, é vida. Eu sei o que alguns querem falar, porque eles estão pensando justamente na vã religião. Mas o cristianismo não está destituído e nem desnudado de religião. Então, cuidado com esses discursos que acaba destruindo o cristianismo nas suas entranhas e a igreja não percebe, viu? Cuidado. Eu entendo que até alguns títulos de livros mesmos é para combater regras dos homens, tradições dos homens, mas com o tempo eu vejo até pastores, chega de regra, chega disso, aquilo. Sim, chega de regra dos homens, chega de regras, tradições dos homens, mas Deus tem regras. Entende? Deus tem regras. O sermão de hoje à noite, um spoilerzinho, o tema vai ser: na batalha de Deus só se deve batalhar à maneira de Deus. E o primeiro ponto do sermão vai ser: o reino é movido pela graça, mas tem regras. Então leia Josué capítulo 5, que vai ser esse o tema vai ser trabalhado aí. O reino é movido pela graça, mas ele tem regras. Então o discurso melhor existe a religião verdadeira e existe as religiões falsas. Esse é o discurso melhor. Nem todo aquele que é religioso é de Deus,
Mas todo aquele que é de Deus é sim religioso. Ele manifesta o seu compromisso com Deus. E quando eu manifesto o meu compromisso com Deus em ações, eu estou sendo religioso. E eu tenho que ser religioso. Então, cuidado com os cavalos de Troia no meio do cristianismo brasileiro. Cuidado com podcasts. Tem um monte de gente aí se dizendo aí conhecedor do Novo Testamento, teólogo. E quando, por favor, não saia por aí dizendo que todo pastor que diz chega de regras, ele é infiel. Não é isso. É preciso entender o pano de fundo, o contexto no qual ele está falando. Mas eu prefiro hoje não mais usar essa linguagem, porque não é assim. Olha o que o Tiago vai fazer. Não, só quero que você se atenha aqui, por enquanto aqui, olha. Se você quisesse aqui, todo o texto, toda a perícope, que é uma aulazinha bem rápida de hermenêutica, ela tem uma ideia central. Só que essa ideia central, ela tem outras ideias subordinadas a ela. A ideia central aqui agora do capítulo 2, 19, não para no versículo 25, 27 não. Ele adentra o capítulo 22. Você poderia aqui resumir a ideia central aqui agora desse texto, agora do capítulo 1, do 19 até o capítulo 2. Eu diria até estender o capítulo 3, porque ele vai entrando em algumas nuances. Poderia ser indicadores da religião verdadeira. Porque olha o que Tiago diz aqui, ó, no capítulo 1, versículo 27 ou 28. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia, e ele vai tratar desse problema no capítulo 3, a língua. Está enganando a si mesmo. Agora, veja a diferença de Tiago. Ele diz, a sua religião é vã. Aí sim. Mas aí ele prossegue. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado pelo mundo. Então a ideia aqui, central aqui, e com o apoio das ideias subordinadas eu vou dar aqui esse título: Indicadores do cristianismo verdadeiro, da religião verdadeira. Se a sua religião está sendo verdadeira ou vã. Pois já é do nosso conhecimento a ideia e a prática de um cristianismo nominal. Todo aquele que pratica ou que vive um cristianismo nominal, ele vive essa religião vã. Porque ele não vive o que pratica. Ele só confessa, mas ele não pratica. E aqui não estamos falando de perfeccionismo filosófico, não. E nem o redentivo, porque o redentivo é só quando Cristo voltar. Mas no processo de santificação. Indicadores, evidências de que alguém nasceu de Deus. Aliás, antes de viajarmos, paramos no gabinete pastoral, lá no meu escritório, e eu elaborei a série que seria ministrada aqui pela manhã. Qual foi a série? Pelos nossos queridos e preciosos presbíteros. Qual foi a série? O fruto do Espírito. Evidências do novo nascimento. Esse dia vai pregar, vai ministrar o presbítero tal, esse dia vai ser o presbítero tal, e cada um botei uma parte ali de Gálatas 5. O fruto do Espírito começa no singular. O fruto do Espírito é. Lembram? Gálatas 5? Porque ele tem elementos. Então, Tiago, por isso que Tiago ele é considerado o Provérbios do Novo Testamento. Provérbios do Novo Testamento. Porque o Provérbios de Deus, que tem como autor secundário Salomão, é justamente a fé da antiga administração da Aliança da Graça na prática. A fé vivida em todas as esferas da vida, em todas as dimensões da vida. É a fé vivida na individualidade e na coletividade.
É a fé vivida em casa, é a fé vivida no meu trabalho, na escola, na faculdade, assim é Provérbios. Resumindo o Provérbios é assim, ó, a fé verdadeira se manifesta fazendo o que Deus manda. Essa é a linguagem de Tiago. Então vamos ver aqui esses indicadores. Não de que alguém já é perfeito. Porque, meus amados irmãos, se eu fosse tratar aqui indicadores de uma vida que está sendo santificada, eu colocaria aqui como o primeiro, concepção da sua própria pecaminosidade. Se você se diz, ou se eu digo, Almeida, querida e Fabiano, se eu digo que eu estou sendo santificado, que eu estou amadurecendo na fé, mas eu não tenho a concepção aguçada da minha própria pecaminosidade, você não está sendo santificado da maneira de Deus, coisíssima alguma. Você está só simplesmente enchendo o ego de conhecimento. E conhecimento por si só não é sinônimo de maturidade. Dizer que tem uma biblioteca de 7.000 livros não é sinônimo de maturidade. Dizer que lê 40 livros por ano não é sinônimo de maturidade. É claro que uma coisa não elimina a outra. Deus usa também livros no processo de santificação. Entenderam, não é? Porque, queridos, quando o assunto é olhar para si mesmo, aí como nós temos dificuldade de um olhar para o nosso próprio self, um olhar para nós mesmos. Nós somos velozes em dar uma olhada para o outro, não é? E quando olhamos para nós mesmos, quando ousamos olhar para nós mesmos, aí passamos a sofrer de miopia espiritual. Miopia da percepção. Olhe para si mesmo, pastor Luiz, e descreva aí alguma rachadura no seu ser. E está difícil, viu? Fecha os olhos. Ixi, está difícil, rapaz. Agora olhe para o André e descreva as rachaduras no ser do André. André, rapaz, me dê 10 folhas limpas aí, que eu vou descrever. Essa é a ideia de Tiago, ou melhor, de Deus. Entende porque no Sermão do Monte, o Senhor Jesus Cristo, Ele se dirige aos seus lá e aos seus hoje, a mim, e disse assim, que palavra dura, né, Ricardo? Eliane. Mas toda a palavra de Deus é redentiva. Ele não fere por ferir, Ele não corta por cortar, Ele corta para redimir, para salvar. Ele diz assim, por que vês tu o arqueiro no olho do teu irmão e não reparas na trave que está no teu? Gente de Deus, eu não sei você, mas de coração, quando sempre que eu leio esse texto, ou o Espírito Santo, pela iluminação, traz à tona, meu irmãozinho, eu não sei você, mas o primeiro pedido que eu faço é, livra-me de mim mesmo, livra-me de mim mesmo, livra-me de mim mesmo. Ajuda-me primeiro a enxergar as minhas próprias mazelas e ajuda-me delas livrar-me, ou ficar livre delas. Livra-me. Porque qual é a nossa tendência? Vamos dando guarida à autojustiça. Vamos achando que estamos como estamos graças ao nosso braço forte, graças ao meu mestrado em Teologia Sistemática pelo seminário de Miami, Seminário Internacional de Miami, aqui no Brasil mesmo, gente. Graças que estudei no Angel Jump, graças. Aí a gente passa agora a se colocar como medida para medir o outro, não é? Aí eu olho para o meu colega Abraão e digo, quando eu faço isso, eu me coloquei como medida para medi-lo.
E quando eu coloco como medida para medida, eu estou usurpando o lugar que só cabe um, e ele já está nele, não cabe outro. E essa medida já foi chamada de a estatura do varão perfeito. E só tem um, Jesus Cristo. Vocês já perceberam que eu não consigo pronunciar o nome dele sem que a minha alma se contorça? Jesus Cristo. Eu não sei, não me peça explicação, porque eu sou assim, e não seja igual a mim, seja você, mas seja você em Cristo, com Cristo e para a glória de Cristo. Eu estou na introdução ainda agora dessa próxima película, né? Água, né? Querido Noemi. Então vamos para os indicadores, né, Lázaro? Agora, por favor, Cristo não está proibindo, nem impedindo, pelo contrário, Ele ordena que façamos isso, que você ajude a tirar o argueiro do olho do teu irmão. Olha a palavrazinha, ajude. O problema é que até quando a gente ousa querer tirar o argueiro do meio do outro, a gente não é para tirar não, a gente quer expor. É ou não é? A gente quer expor o outro. Em nome de ajudar, a gente quer expor. Hã? Coisa boa. Alguém já disse, elogie em público e corrija no particular. Eu faço parte de 1 trilhão de grupos de pastores. Como é 1 trilhão de grupos, eu posso citar aqui que eu não vou dar pista de nada de ninguém, e é só pastores. Vocês sabem como é corretor de celular, não sabe? Você vai escrevendo palavras ali, daqui a pouco você está na pressa, o texto era para botar, um exemplo aqui, às 18 horas, veio assim, o C, faltou o C cedilha. Entendeu agora? Entendeu, né? Beleza. Aí o pastor lá vai lá e posta, eu tenho visto isso. Na hora eu notei que é o corretor, para que eu vou corrigir? Que eu sei que ele sabe. Menino, não dá um segundo, Rosa. Não dá um segundo, já entra um e diz, reverendo. Não estou inventando, não. É com C cedilha. Ai. Aí eu lembro de chave, cálice. Eu fico doidinho no meu escritório. Sabe o que é aquilo, gente? Vaidade, autoafirmação. Agora um cabra desse, se você está tete a tete com ele e falar de sujeito, predicado, advérbio, adjetivo, se você falar de tipologia textual, ele não sabe de nada. Porque quem sabe não precisa estar se afirmando que sabe, Carlos. Quem sabe não precisa estar, é com cedilha, gente, é porque eu sou assim mesmo. Ai, me ajuda, papai. Que vaidade! Vai no particular porque o corretor erra, vai no particular e... Até porque você protege o outro também, né? Mas não conversa normal. Está num cartaz aí, beleza, vai no particular. Queridos, por que é que para se lançar um livro, tem lá o quê? O editor tem o quê? No livro. Tem o quê? O revisor. Tem que ter, ainda assim, o livro passa por um revisor. Eu estou cansado de ler livros. Essa vírgula aqui não cabia aqui. Essa vírgula não cabia aqui. E de gente, é porque ele não sabe? Não, meu irmão, porque está aqui o prefeito Alexandre, que é escritor. Escrever vai para além de letras. Muitas vezes estamos envolvidos apenas com conteúdo. Por isso precisamos do revisor. Até os revisores, menino, preste bem atenção. Zelemos pelo nosso português, aí os gramáticos estão certos. Mas também ouçam os linguísticos, que dizem que também é importante que você seja entendido. Não precisa colocar como inimigos. Entende? Ajude a tirar o argueiro do olho do teu irmão. Sabe o que significa isso? Eu chego de mansinho, ó. Pastor norte-americano é assim, ó. Não vou imitá-los aqui, não, fique tranquila. Aí eu sento. Vive, encosta aqui. Ei, só muda ali. Muda você mesmo.
tem um errozinho ali, viu? Aí você mesmo corrige, olha, esquece o meu nome, tá bom? Aí Viva chega, eita gente, eu me equivoquei aqui, ó. Nem precisa dizer, foi o pastor que me ajudou, nem precisa. Aí você de lá diz, louvado seja o teu nome. O que você faz com a tua mão direita, você faz o quê com a esquerda? Agora, se ela mesma quer louvar a Deus pela minha vida, Deus seja. Mas não, a gente não se contenta com isso. Não, a gente quer tocar. Veja, eu sou o cara. Ei, preste bem atenção. Pastor, prego, estou pregando. O que eu não vou mais é ficar também nessa camisa de força de leva o povo para o texto, não sei mais tirar o povo do texto para viver. Eu tenho um livro assim, o texto antigo, o pregador contemporâneo. O cara escreveu para tratar disso. Os presbiterianos são bons em levar o povo para o texto. Nós presbiterianos. Mas tirar o povo do texto e dizer, agora viva isso aqui, nós temos lacuna nessa área, nós temos dificuldade. Somos fraquinhos demais. Muito fraquinhos. Não é, pastor Abraão? Não tem problema em reconhecer isso não, né? Por isso tem que dar exemplo aqui. Muito exemplo. Eu vou dar mais um exemplo aqui. Não pegue um exemplo isolado e ache que todo mundo, porque faz isso, está pecando. Mas eu gosto desses exemplos. Eu gosto de receber dicas de livros. Eu mesmo indico no grupo da igreja. Tem até canais hoje que os pastores indicam livros, a editora manda livro para eles. Não tem nada a ver com esses. Mas o cara vai começar uma série na sua igreja. Nem todo mundo que faz isso faz com motivação pecaminosa. Mas, meu irmão, alguns você percebe que o cara está dizendo assim, olha, eu sou o bam, bam, bam. Veja a minha bibliografia da série. Aí o cara diz, vou começar agora uma série em Tiago. Aí pega 30 livros de comentário de Tiago na biblioteca dele, tira uma foto no Facebook. Ainda bota a senhora e por mim, irmão. Gente, esse dia eu estava assim na biblioteca, sozinho. Eu pareço um doido sozinho. Eu digo, meu Senhor, o Senhor me chamou para não julgar segundo a aparência. Mas eu consigo perceber aqui o cara dizendo assim, ó. Vejam, eu sou o cara. E quando eu ouvi a bibliografia do cara, meu amigo, o livro até em inglês. Aí um monte de gente embaixo. Eita! Aí eu digo, eita, feira da vaidade. E quando eu digo isso, eu esmurro a mim mesmo. Cristianismo autêntico e prático faz com que nos escondamos atrás da cruz de Cristo. Repito, eu não estou dando esses exemplos para que todas as vezes que você encontrar alguém no Facebook fazendo isso, você achar que ele está pecando. Há casos e casos. Só que em alguns momentos eu não vejo. Que necessidade é essa? Vai no grupo da igreja e bota. Vai no grupo da igreja e bota. Aí outro bota assim. Graças a Deus, comecei o meu PhD no seminário de Westminster de tal, Estados Unidos. Aí começa, Aí eu fico, meu Deus, o que é isso? Que feira da vaidade é essa? Celebrar a conquista é dádiva de Deus. Agora, cuidado com como se celebra. É isso que o Tiago está tratando. E aqui eu quero ir para o primeiro indicador. Tiago 1,19. Veja só. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Olha, o Tiago já começa a ser. Eu não estou trazendo nada novo aqui. Isso depois de falar sobre a logística da tentação e do pecado. Porque o pecado, ele não é o mesmo que tentação. Mas ele pode te levar ao pecado. A tentação pode te levar ao pecado. Lutero já disse, você não pode impedir que um pássaro voe pela sua cabeça. Mas você pode não deixar que ele faça ninho. Porque se você achar que acima de tentação você já pecou, então você vai dizer que Cristo pecou. Porque tentado ele foi.
Agora tem tentação e ela vai te empurrar para o... Se você ceder à tentação, ela vai te empurrar para o pecado. Já tratamos disso. Mas como que uma continuação, mais uma continuação já entrando nessa questão da religião verdadeira e religião falsa, aí ele já dá aqui um indicador. Vocês sabem estas coisas, meus amados irmãos. Cada um esteja pronto para ouvir. Mas seja tardio para... E tardio para ficar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E aqui você vai pegar todos os comentaristas que levam a Bíblia a sério, bom de hermenêutica, eles colocam aqui tanto no ouvir a palavra de Deus, como também na relação com o outro. Então, eu não vou escolher um em detrimento do outro. É isso e aquilo. A maturidade ministerial e teológica nos leva a isso. É isso e aquilo. Todo homem esteja pronto para, e entenda homem aqui, incluindo homem e mulher. Esteja pronto para ouvir. E tardio para? Ele está proibindo falar, não, ele está dizendo, fale na hora certa. E o que mais? Porque a ira do homem, por causa do pecado, e aqui existe a ira santa e a ira pecaminosa, não? Porque lá em Efésios Paulo disse, irai-vos, mas não pequeis. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Porque a ira de Deus emana da santidade perfeita. A nossa, até mesmo a ira santa, ela pode desembocar numa ira pecaminosa. Aí eu pergunto aqui, como nós nos enquadramos aqui nesse indicador? Como anda a nossa submissão auricular? Como andam nossas oiças, como dizia uma senhorazinha lá em Bobaía, quando eu era verde no ministério, e me empurraram para lá. A minha escola no ministério foi na prática, meu amigo. Eu só fui fazer seminário depois, já estava um bom tempo no ministério, e ela chamava oiça. Pastor, minhas oiças não estão bem hoje não, repita para mim. Como anda a sua submissão auricular? Quanto a Deus, você tem parado para escutá-lo? Não é, Valber? Cristo em João 10 disse, Valber, entendeu? Glauber, olha o Valber ali, ó. Glauber. As minhas ovelhas, elas param, elas... No capítulo 5 de Josué vai ter o segundo sermão, próximo domingo. Uma cristofania, a aparição de Cristo antes da encarnação para Josué. Vai ser o segundo sermão de Josué 5. Observem como se dá o diálogo do divino com o humano. Josué e Cristo antes da encarnação. Ali é cristofania. Josué está ao pé de Jericó, general de guerra. Eu não tenho dúvida que ele está ali fazendo o que, gente? Elaborando uma estratégia para invadir Jericó. Ordem de Deus. Ele olha, quem ele vê? Um homem com uma espada desembainhada. Isso é guerra, meu irmão. É soldado preparado para a guerra. Aí lá em Êxodo 15, Deus é apresentado como um varão de guerra. Um homem com uma espada desembainhada. Josué olha e pergunta, qual foi a pergunta? És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Josué fica logo... Porque ele percebeu que era um soldado totalmente diferenciado. Então, e a espada estava na bainha. Querido, significa soldado pronto para a guerra, meu amigo. És tu dos nossos? Josué pensou logo, eita, vai me matar aqui agora. Agora veja a resposta, André. Ele não disse, não, eu sou um dos teus. Ele disse isso. Observe como a resposta ela é.
ela é forte, cosmológica, ela é cósmica, ela é grandiosa, ela é impactante. Ele disse, eu sou, lembram de Êxodo 3,14? Eu sou, agora continue. Bora. Vai, Flavinha. Tem duas Flávias aqui. Joel está aqui não, né? Mas ele estava aqui, aquele cabra. Precisou sair. Com certeza, saúde. Eu perguntei por ele porque eu vou falar do meu olho aqui, eu tenho que olhar para ele. Ele não está aqui não, né? Esse aqui eu não enxergo. Então, cadê a outra Flavinha? Está ali. Quando eu fecho esse, eu enxergo mais com o que eu enxergo. É sério mesmo. Oi, Flavinha. Vai, Flavinha. Eu sou Carla Gil, o príncipe dos exércitos do Senhor. Gente de Deus. Que resposta. Agora a reação de Josué. Aliás, seguida. Tire a sandália dos seus pés, porque o lugar onde tu estás é terra santa. Tem alguma conexão com Êxodo 3? Moisés vê a sarça, fogo não consumia, se aproxima e ouve uma voz dizendo, Moisés, não te chegue para cá, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar onde tu estás é terra santa. Aí tu vai para Josué e encontra uma cristofania, Jesus antes da encarnação, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, dizendo para Josué, tire a sandália dos pés, porque o lugar onde tu estás é terra santa. Aí você pergunta, pastor, o que tem a ver com Tiago? E esse primeiro indicador, pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Olha agora o que é que Josué diz. Fala que o teu servo... O problema da igreja brasileira, eu não vou generalizar, presbítero Denis e Denise, a sua amada esposa, envolvidos na obra, viu? Lá em Campo Formoso, a região de Campo Formoso, Bonfim. É que estamos ouvindo muitas vozes, menos a voz de Deus. São muitas as vozes ecoando por aí em nome de Deus, mas Deus não está nelas. Precisamos ouvir a voz de Deus, no poder e pelo poder do seu Espírito Santo. Quando não é a voz de Deus que ouvimos, corremos o risco de ouvirmos as nossas próprias vozes. E olha, e as nossas próprias vozes, com as vozes do mundo, ela levará a igreja a um descaminho. É por isso que aqui agora você encontra igrejas saudáveis espiritualmente, entrando numa guerra de quem é o maior, de quem é o melhor. Competições. Gente não suportando a luz que Deus deu ao outro e querendo ofuscar. No lugar de se deleitar com a luz. E usufruir dessa luz para que também a sua luz seja acesa. Gente que não suporta um coração inflamado por Deus, deveria se aproximar mais para ter para ter a sua vida inflamada mais ainda. Não, começa a se incomodar. Porque estão ouvindo as vozes do seu próprio coração, menos a voz de Deus. Fala que o teu servo ouve. Ouça a voz de Deus, meus queridos. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, disse Jesus Cristo. Aquele que apareceu para Josué antes de armar sua tenda entre nós. Fala que o teu servo ouve. E eu não vou aqui adiantar o espólio desse segundo sermão de Josué 5, não é? Não vai perder um pouquinho a graça. Se bem que não perde nunca a graça, a palavra de Deus, não é? Quem perde a graça é o pregador, mas a palavra de Deus não. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Agora, se você quer pegar o viés de alguns expositores e tratar da relação com o outro, a mesma coisa. Porque quando envolve a ira, você pode se irar com Deus, mas também pode se irar contra outro. Pode se irar com Deus veladamente, não aceitando os desígnios dele. Então, cuidado. Mas também você pode se irar contra o
o outro. Existe hoje cursos eu já fiz 2 cursos, eu tenho 2 bacharéis em teologia, um presbiteriano e um de outra faculdade que eu fiz EAD. Então, homilética foi o que eu mais fiz, né, guerreiro? Mas eu ainda quero fazer ainda, para além disso, sempre se aperfeiçoar um curso de oratória, desejo mesmo. Mais ainda, melhorar para o ministério e para a glória de Deus, sempre melhor, não é? Sempre buscar o melhor para o reino. Então tem bons cursos aí de retórica, não é? De oratória. Só que eu estou citando isso para dizer que a gente está precisando fazer curso de quê? Oiterapia. A gente precisa fazer curso de aprender. E quem está falando aqui é quem precisa fazer isso muito. Porque quem tem esse temperamento aqui já sabe, meu irmão. Seja empolgado com uma coisa, seja manifestando indignação com outra coisa, a gente está o tempo todo ali, ó, com o pé, o pé é muito tênue, o outro falando, você já quer logo, não é? Agora, não é emprestar os tímpanos para ouvir apenas som. O seja pronto para ouvir aqui envolve olhar nos olhos. E ouvir para além de palavras que está sendo narrada, ouvir o grito da alma de quem está falando. É nos olhos. É fitar os olhos assim, tentar ver a bolinha ali. Água, Noemi. Obrigado. Já se cansou, agora é Noemi. Agora, o que eu acho fantástico aqui, vou abrir um parênteses, viu, professor Alexandre, que tem alguém aqui que faz assim para mim, às vezes, parou. Aí eu olhava e ela... Eu não vou dizer quem é. Sinto muito. Aí fica... Gente, como é bom ser amado. Demora um pouquinho para falar. Pensa antes de falar. Longanimidade. Quem foi que falou sobre longanimidade aqui dos presbíteros? E o fruto do Espírito teve a primeira, são 3 trilogias. A primeira trilogia, e o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. A segunda trilogia, longanimidade. E a terceira trilogia, longanimidade. Ninguém consegue ser tardio para falar se não tiver esse elemento do fruto sendo em movimento do nosso ser, sendo instalado e crescendo e nos dominando. Hoje eu posso dizer que eu estou bem na frente do que eu estava lá atrás. Hoje eu vou para a minha reunião de presbitério e esses dias alguém me perguntou, um pastor, santo de Deus, uma pergunta bem gostosa. Estava lá no plenário, mas um momento permitiu um bate-papo, ele olhou para mim e disse assim, eu percebi que tu ficas o tempo todo calado, não é? É porque tu não gosta de falar? Eu digo, rapaz, eu gosto porque eu aprendi uma coisa, meu irmão. Eu aprendi também a selecionar as lutas pelas quais vale a pena lutar. E a segunda coisa, eu aprendi uma coisa, eu não preciso me autoafirmar que eu conheço, que eu sei. Aí ele disse, menino, eu também. Eu disse, Deus te abençoe. É bom, porque antes, infância ministerial, meu amigo, tudo que botava lá, uma parte. Não, meu amor, caladinho. Quando percebo que a coisa é por motivação santa, aí eu... Amém, irmão, tem meu apoio, pá. Mas quando eu percebo que a coisa não... Todo homem já pronto para o que, gente? Tardio para... E meu teste prova, que eu jamais vou esquecer, foi em Cabo de Santo Agostinho, nesse processo de amadurecimento ministerial. Um casal de ovelhas me procurou com 4 folhas de críticas contra a igreja. 4 folhas, não estou inventando não.
E é um direito da ovelha, diz de passagem, não é? O problema não é esse. 4 folhas. E para minha surpresa, vocês não sabem, não vão saber nunca quem são e nem qual igreja foi. Só falei a cidade. E para minha surpresa, eu percebi que estava com um gravadorzinho ligado. Ligaram sem eu perceber, mas depois eu percebi. Então, o objetivo não era santo, era uma casca de banana para mim. A minha reação, gravado e tome para a igreja depois. E olha aí o pastor de vocês, que fala sobre longanimê. Meu irmão. Aí um disse que ia beber água. Eu disse, mas chegaram agora, vão beber água? Abre ali para mim, pastor. No tempo que eu fui abrir, foi e clicou o gravador. Aí eu percebi, guerreiro. Eu tenho dito que pastor recebe um olhar de águia e não queira ter, não. Porque ele é privilégio, mas faz você sofrer porque você vê o que você não gostaria de ver. E muitas vezes não pode falar para o bem da igreja. E a glória de Cristo. Nem a minha esposa, às vezes. Aí eles começaram. 2 horas, 2 horas e 30 minutos, 3 horas, quase 4 horas. Aí, terminamos. Queremos ouvir o Senhor. Pronto. A minha única fala é essa. Primeiro, vocês podem me presentear com essas 4 páginas, porque de fato possa ser que a igreja esteja assim e eu vou ver onde eu posso ajudar para melhorar a igreja. Não, pode sim. Inclusive me deram, eu agradeço até por isso. Porque é um direito do membro também chegar e questionar, meu irmão. Não estou questionando isso não, viu? Eu parabenizo ter me procurado, viu? Eu digo de passagem. A questão não é essa. A questão é que dessas quase 3 horas, não teve um elogio tecido à igreja. Aí não dá, meu irmão. Aí tem alguma coisa errada. E aí a segunda pergunta foi, eu só me preocupo com uma coisa. É que nessas mais de 2 horas, passando as 3, e eu não vou questionar agora a crítica de vocês, não, porque eu também preciso parar, observar, vir aqui, é que vocês não teceram um elogio à igreja. Elisomar, como é bom amadurecer. Porque essa minha fala, tranquila, sem enraivecimento, sem estar se degradando, sem estar ofegante, eles foram constrangidos pelo amor, ficaram vermelhos, ficaram envergonhados. E a gravação deles, se tiverem de usar, é para o meu bem. Se tivesse de usar um dia, seria ao meu favor. Ao Senhor Jesus Cristo toda. Aí eu pergunto a você, como anda então a tua relação com a oiterapia vertical e a oiterapia horizontal? Como anda a tua relação com a logoterapia? Como anda a tua relação com... Como anda aí a sua vida de verborragia, de fala, de dialogar? Todo mundo já pronto para ouvir, tardio para... E aqui mais uma ressalva, para que ninguém saia daqui com o peso nas costas. Tem gente que é comunicativa, não estou falando sobre isso. Tem gente que é comunicativa, não estou falando sobre isso. Estou falando na hora de você parar e ouvir o outro. Parar e ouvir. Peraí, Fátima, fale, meu irmão. E olho no olho. Mas ouvir a alma de Fátima, porque eu posso estar apenas emprestando os meus tímpanos. E a minha mente em outro cenário. Né, Júnior? Como é que anda você? E tardio para se irar. Agora é engraçado, o Tiago não diz não se ira, diz o que? Tardio para... Porque o nosso Deus, ele tem ira santa, mas também ele é tardio para... Por que Deus é tardio para se irar? Porque ele é Então veja que há lugar para ira, mas a ordem é, seja tardio para se irar. Há um processo que antecede a necessidade de manifestação dessa ira. Isso é religião verdadeira. Como está isso no dia a dia da tua vida? Como se dá como está a sua submissão
auricular vertical? E como está o teu amor auricular horizontal? Alguém já disse que amar é esse nome de tempo, dá tempo ao outro. É por isso que às vezes aqui, aí eu sei que é involuntário, é muita gente, mais de 200 pessoas hoje, irmãos, graças a Deus, e gente chegando. Aqui quando alguém me cumprimenta assim, eu estou conversando com alguém, e aí passa, me cumprimenta, oi, aí a consciência volta e diz, volta, alguém já brincou até comigo assim, mas o senhor falou comigo sim, mas a mente não registrou. Aí eu dou 2 passos, depois que a pessoa me falou e disse, oi, Fátima, mas o senhor falou comigo sim, você falou comigo, eu acabei não falando com você, eu apenas emprestei minha mão. É olho no olho, eu gosto é de olho no olho, é abraço. Ah, quando alguém me apresenta uma outra pessoa, e essa outra pessoa... Aqui é o pastor Luiz Ronilson, se o cumprimento é esse aqui. Então, Guilherme, aquele negócio lá, não é triste, Guilherme? Guilherme apresenta o Daniel, amigo dele. Ó, Daniel, aqui é o pastor Ronilson. Aí o cumprimento é esse. Que bom, Daniel. Então, Guilherme, aquele nosso projeto. Valeu, guerreiro. Ah, eu saio mal. Porque estamos vivendo num mundo de coisificação das pessoas. E personificação das coisas. Eu me sinto mal. E às vezes eu estou aprendendo uma prática. Fica de pé, Daniel. Aqui é a escola bíblica, já vou encerrar, viu, gente? Para não esgotar vocês. Está na hora para o maridinho de vocês que ainda não estão por aqui, ou os filhos, ou vocês mesmos não se sintam exaustados. Hoje eu estou. Às vezes eu faço isso. Estou aprendendo uma prática agora também, quando alguém faz isso. Se estender a mão para mim, é claro. Se não estender também, não posso forçar a barra, não. Mas se faz isso, estendeu a mão, eu seguro. E aí, guerreiro, tudo bem? Prazer. Ó mundo onde as pessoas são coisificadas e as coisas são personificadas. Não, não e não. Amemos as pessoas e usemos as coisas. E ao Senhor Jesus Cristo toda a glória. E é por isso que Deus tem enviado gente para esta igreja, porque a igreja tem procurado fazer isso. Precisamos melhorar. Primeiro as pessoas e depois as coisas. Nós não queremos aqui um grande templo, um templo maior, para mostrar para o cenário evangélico que a primeira pode. Não, nós queremos derrubar essa parede aqui, porque Deus está enviando mais e mais gente que quer caminhar no Senhor, com o Senhor e para a glória do Senhor. Eis a razão, porque se não for isso é pecado. Se não for isso, não vai passar de teatro gospel, de arena gospel. Como é que está esse indicador da tua vida aí, da religião verdadeira? Pronto para ouvir? Está dando para falar? Está dando para tirar? Deixa-me terminar só aqui. Eu já prometi que aqui seria lectio contínua, lembra? É seguidamente, sem pressa. A outra não, a outra vai ser lectio selecta. 10 mandamentos, um mapa da fé cristã, então. Se você não entender essa linguagem, depois eu explico. Tardio para falar. Olha os 10 mandamentos. O decálogo, o mapa da época cristã. O que é que diz o 9º mandamento? Tiala. É só pergunta meu. Eu sei que você sabe. Elisamar. Carlos. Jurista de peso, professorzão abençoado ali na FACAP. Deus te abençoe, guerreiro. Tem mais professor aqui na FACAP aqui? Para não cometer injustiça? Não. O que é que diz o 9º mandamento, Léo? Não dirás falso testemunho. Agora faça um link. Todo homem seja pronto para... Tardio para... E se irá falar. Até nesse processo, quando abrir a boca para falar, veja se você não vai quebrar esse mandamento. Não fale sobre o que você não sabe. Não fale sobre aquilo que você não viu. Não fale se não for para ajudar. Não fale se não for para restaurar. Não fale se não for para redimir. Não fale se não for para encorajar.
A vossa palavra, disse Paulo aos Colossenses, é temperado com sal. Uma carne com sal demais, Glauber, dá o quê? Já não é bom, né, guerreiro? Mas também uma carne sem sal, né, guerreirão? Eu estou falando com o Glauber é fitness, eu estou falando de carne aqui, né, guerreiro? Mas a gente precisa também de carne. Vossa palavra será temperada com? Não tem o fecho dizendo, todo homem seja pronto para? Tardio para? E tardio para? Então, no falar, cuidado. Porque prestaremos contas ao Senhor de cada palavra frívola que pronunciamos. Fale para edificar. Fale para abençoar. Fale para encorajar. Fale para estimular. Quando for para exortar pecado particular, chame em particular. E depois de ter feito, é você e ele, que Deus seja glorificado. Não precisa tocar trombeta. O pecado público, tudo bem, tem que ser tratado publicamente, é outra história. Fale para edificar. E seja longânime no ira. A ira tem o seu lugar, mas ela não pode se tornar o ordinário. Siga o processo que antecede, se for necessário, a manifestação da ira. Momentos teremos onde a ira tem que ser manifestada, mas não transforme ela no ordinário, porque nem Deus fez isso na sua soberania. Cristo entrou no templo, estavam fazendo uma baderna com a casa do Senhor, negociando, charlatões. Ele entrou e fez o quê? Amiguinhos, amiguinhos de mamãe, eu estou aqui para me promover a Messias, então eu não vou bater em vocês não, viu? Gente, quando você tem consciência da sua identidade, você não precisa de like. Like é consequência, se der bem, se não der, problema é teu ou meu. Quando você tem consciência de quem te chamou, que a sua identidade não precisa de like ou dislike. Ai, meu mundo acabou, porque eu tinha 1000 seguidores, eu tenho só 500 hoje. Não. O meu principal seguidor está lá no Salmos 23. A tua bondade e as tuas misericórdias me seguirão. Vamos ler esse Salmo 23, última parte. Esse é o principal seguidor que eu quero na minha vida. A tua bondade e as tuas misericórdias me seguirão todos os dias da minha vida. Eu não sou aqui desprezando quem trabalha com influência, não. Por favor, o like às vezes é necessário até para propagar a mensagem. O YouTube, por favor, sem ser aqui também alienado, gente. Se eu quero que a mensagem que eu estou pregando ali ela alcance mais pessoas, o like no YouTube é necessário, o se inscrever é necessário. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando quando eu me torno dependente, uma dependência existencial. O meu mundo acabou se não der o like. É nesse sentido que eu estou falando. Então você que é empresário, trabalha com Instagram, peça like, por favor. Peça para compartilhar, peça para se inscrever. Fique tranquilo que o vosso pastor não é alienado não, viu? Sempre com equilíbrio. O que eu estou questionando aqui é você atrelar a sua identidade a isso. Não deu like e o mundo acabou. Salmo 23, última parte, vamos lá. Não, gente, de novo agora como um coral bem forte, aquela igreja vibradora, marchando, o general passando vista ao seu exército e a canção é essa, não é, o querido Robson, que é do exército. Se eu não fosse pastor, eu seria do exército, viu, Glauber? Minha esposa tem hora que brinca comigo, viu? Tem hora que olha para mim assim, ainda bem que você não é mesmo. Eu começo a brincar com ela, eu queria ser do BOP. Aí ela começa para mim, eu queria ser... Aí eu não vou dizer o que eu queria fazer que eu fosse do BOP, né? Isso aí se fecha parênteses. Mas isso é Romanos 13, hein? Romanos 13. Romanos 13, não é de qualquer coisa não. Vamos lá aí, ó. Esqueça o BOP e vamos para aqui agora. O exército de Deus somos nós, está acima do BOP. Vamos lá. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E toda a igreja diz: amém. Seja essa a tua principal obsessão. Que o Senhor nos abençoe, povo de Deus.